Por favor, poderia me dar algo quente para comer? Faz dias que não sei o que é comer de verdade. Disse o morador de rua com educação e um leve sorriso cansado, mantendo a dignidade apesar da fome. Na porta de um dos restaurantes mais caros da cidade, um homem de roupas gastas observava o movimento. Os cheiros que vinham da cozinha pareciam contar histórias que ele já não vivia há muito tempo. Há dias não comia nada quente. Mas, mesmo assim, esperava pacientemente, não por piedade, mas por um pedaço de humanidade. Lá dentro, o chefe mais famoso da região preparava pratos dignos de prêmio. Era conhecido pela técnica impecável e pelo temperamento explosivo. Para ele, fracasso e fraqueza eram sinônimos, e ninguém tinha paciência com quem vivia nas ruas. Quando o morador de rua se aproximou da porta dos fundos do restaurante e pediu um prato de comida para um dos cozinheiros, o chefe fez questão de ir até lá para expulsar o homem faminto. Aqui servimos para quem pode pagar. Não vê que este ambiente não é para você. Se acha que merece, nos dê algo em troca. O que você pode nos dar? A voz de desprezo do chefe chamou a atenção dos demais cozinheiros, dos garçons e até de alguns clientes que ouviram. Garçons, clientes, auxiliares, todos se entreolharam, achando que aquilo era mais uma cena de humilhação. Mas o homem não recuou. Olhou o chefe nos olhos e respondeu, com voz firme, mas calma. Então me deixe cozinhar. Se eu não conseguir fazer algo bom, saio daqui sem reclamar. O chefe riu alto, e os cozinheiros zombaram do homem. Cozinhar? Com o quê? Você não tem nada. Disse o chefe. O homem apontou para uma cesta de sobras que seria jogada fora. Com isso é suficiente. Um murmúrio percorreu o restaurante. Alguns riram. Outros ficaram curiosos. Em um dia normal, o chefe teria mandado aquele homem sumir dali, mas havia algo diferente no ar naquele dia. Muito bem. Vamos ver até onde chega sua ousadia. O homem entrou, se limpou e começou. Enquanto o homem lavava os ingredientes com cuidado, algo mudou no ambiente. Seus movimentos eram lentos, mas precisos. Cada corte, cada toque, cada mistura parecia carregado de memória e sentimento. Os sons da cozinha, o chiar da frigideira, o bater da faca, o ferver da panela. Pareciam uma sinfonia antiga, esquecida pelo tempo. O chefe observava em silêncio. Os cozinheiros estavam sem entender, mas observavam atentos. Aquele homem, que deveria parecer perdido, se movia como quem tinha nas mãos o domínio da arte. E, pela primeira vez em anos, o chefe sentiu curiosidade. O aroma começou a se espalhar pela cozinha. E, em poucos minutos, dominava o ar. Um cheiro simples, caseiro, mas que trazia algo difícil de explicar. Como se aquele prato tivesse o poder de acordar lembranças esquecidas. O chefe, que observava de longe, se aproximou lentamente, como quem tenta decifrar um enigma que desafia sua própria experiência e orgulho. Os outros cozinheiros pararam o que estavam fazendo. Não havia gritos, nem ordens. Aquele homem comandava o espaço apenas com o silêncio e o som da frigideira. Com as sobras que seriam jogadas fora, ele criou um prato humilde. Arroz dourado, legumes refogados, um toque de tempero que ninguém reconhecia. Mas o modo como ele montou o prato, com calma, respeito e amor, fez tudo parecer sagrado. Quando terminou, colocou o prato na bancada, limpou as mãos num pano e disse apenas: "Está pronto." O chefe, com um sorriso irônico, se aproximou. "Vamos ver o que o seu talento de rua consegue fazer." Pegou o garfo, provou uma pequena porção como sempre fazia. E o tempo pareceu parar. De repente, ele não se via mais dentro do restaurante luxuoso. Suas lembranças o transportaram para uma cozinha simples do passado, onde não existiam pressões nem desafios. Ele estava numa cozinha antiga, pequena, iluminada por luz amarela. Uma panela chiando no fogão. E um homem mais velho, rindo,
enquanto ensinava o filho a mexer o tempero. Era o mesmo sabor, o mesmo cheiro, a mesma receita que o pai fazia quando ele ainda era uma criança. O garfo tremeu em sua mão. Os olhos se encheram de lágrimas. Por um instante, o chefe arrogante perdeu toda a pose, todo o orgulho. Ele passou a mão no rosto como quem tenta se recuperar e disse: Quem te ensinou a fazer isso? Perguntou, com a voz embargada. O morador de rua o encarou, e pela primeira vez, sorriu. Seu pai. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os cozinheiros se entreolharam sem entender. O chefe deu um passo para trás, atordoado. Meu pai. Sim, disse o homem com voz baixa. Ele me ensinou a cozinhar, há muitos anos. Éramos amigos quando jovens, eu me lembro de você bem pequeno. Ele me ensinou a transformar qualquer alimento em amor. O chefe não conseguia conter o choro. As memórias vieram todas de uma vez. O pai bondoso, a cozinha simples, o sonho que o inspirou a seguir aquela carreira. E a arrogância que o fez esquecer o porquê de ter começado. O morador de rua continuou. Seu pai era um homem bom, e me ensinou a respeitar e amar as pessoas. Disse que um dia, o que eu aprendi com ele poderia alimentar alguém que precisasse, e que isso poderia fazer com que as pessoas se sentissem cuidadas e amadas. O chefe deixou o garfo na mesa. Olhou para o homem à sua frente, e, pela primeira vez, não viu um pedinte. Viu um mestre. Viu a bondade do próprio pai refletida naquele olhar cansado, mas cheio de vida. O chefe respirou fundo, tentando conter o choro. Todos na cozinha esperavam alguma reação, mas ele apenas olhava para o prato. Como se tivesse diante dele não uma comida, mas o reencontro com tudo o que havia perdido dentro de si. Ele sempre dizia isso, sussurrou, quase sem voz, que cozinhar era um ato de amor. O morador de rua sorriu, com os olhos marejados. E ele tinha razão. A comida que alimenta o corpo passa rápido. Mas a que alimenta o coração, essa fica para sempre. O chefe deu um passo à frente, ainda emocionado. Você tem um nome? Tenho. Me chamo Eduardo, mas o que importa não é quem eu sou, e sim o que o seu pai deixou dentro de nós. Respondeu o homem. Muito prazer, Eduardo. Eu sou o chefe Marcos, agora seu amigo. O chefe olhou ao redor. Os funcionários, os garçons, até os clientes à porta observavam em silêncio. E pela primeira vez, ele percebeu que o luxo à sua volta nunca tinha lhe dado o que aquele momento trazia. Verdade. Sem pensar, ele pegou outro prato. Serviu uma porção generosa da mesma comida e colocou na frente do homem. Sente-se. Hoje, você não vai comer do lixo. Vai comer comigo. O morador de rua hesitou, surpreso. Mas o chefe puxou uma cadeira, e os dois se sentaram, lado a lado, diante da mesa. Aquele simples gesto quebrou anos de orgulho, e reacendeu algo que o chefe achava ter perdido. A humildade de aprender. O chefe pediu aos cozinheiros com uma voz mais calma que voltassem ao trabalho. Enquanto comiam, o chefe falou baixo. Sabe, eu passei a vida tentando ser o melhor, mas esqueci de ser bom. O homem respondeu com um sorriso calmo. Às vezes, a vida precisa nos quebrar, para que a gente lembre o que realmente importa. No dia seguinte, o chefe abriu as portas do restaurante antes do horário. Pediu ajuda ao morador de rua que divulgasse que seu restaurante agora teria comida para quem necessita. Colocou uma placa nova do lado de fora, nos fundos do restaurante. Refeitório solidário, todas as noites, comida para quem precisa. A partir dali, aquele restaurante, símbolo de status e vaidade, se tornou um lugar onde o sabor voltou a ter alma. E toda vez que o aroma daquele prato caseiro tomava conta da cozinha, o chefe lembrava da lição que mudou sua vida. A bondade que você planta um dia volta, em forma de sabedoria.
O chefe contratou aquele morador de rua para que fizesse parte de sua equipe. Aquilo transformou completamente a forma de lidar com seus colaboradores, seu tom de voz, seus olhos agora tinham mais vida e amor. Além das refeições todas as noites, o ex-morador de rua aproveitava as sobras do restaurante e ensinava outros moradores de rua a cozinhar, para que pudessem se cuidar em qualquer lugar que estivessem. E assim, naquele dia simples, entre aromas e memórias, aprendemos algo essencial. Não importa de onde você vem, nem o que perdeu ao longo do caminho. O que realmente conta é o que você escolhe construir, com suas mãos, com seu coração, com a generosidade que decide espalhar. A bondade que você planta volta de formas inesperadas. O cuidado, o amor e o respeito que você coloca em cada gesto podem transformar vidas, inclusive a sua própria. Se essa história tocou você, lembre-se, pequenas atitudes têm poder gigantesco. E se quiser acompanhar mais histórias que inspiram e provam que a vida sempre pode ser recomeçada, clique em inscrever-se e deixe seu like. Porque juntos, podemos espalhar mais empatia, coragem e esperança.